Olá, boa noite. A prisão de 2 estudantes de medicina flagrados comprando medicamentos controlados e com receitas falsas em Belo Horizonte acendeu o alerta para o uso indiscriminado de alguns remédios. Muitos deles associados a drogas, causam efeito alucinógeno. O Jornal da Alterosa ouviu um especialista para saber os cuidados que os pacientes devem ter. E os pais de jovens, como agir ao perceber qualquer alteração no comportamento deles? São analgésicos fortes, indicados para dores intensas, como, por exemplo, a pacientes com câncer e fraturas. São psicotrópicos, aqueles que agem no sistema nervoso central. A venda é somente com receita. Na farmácia há todo um controle durante a comercialização. A gente anota nome do paciente, endereço, identidade, telefone, quantidade dispensada, lote, validade, número de registro do Ministério da Saúde desse medicamento e o farmacêutico encaminha para a Anvisa, que é o órgão fiscalizador. A venda indiscriminada desse tipo de remédio voltou a ser notícia depois da prisão em flagrante de 2 estudantes de medicina em Belo Horizonte. Fernando Henrique Moreira Silveira, de 27 anos, e Marcelo Botelho Reis, de 28 anos. De acordo com a polícia, os jovens adulteraram receitas e clonaram o carimbo médico de um professor para comprar cloridrato de oxicodona. Segundo especialistas, o uso abusivo desse medicamento pode causar efeitos alucinógenos. O mal mais direto, como outras drogas, é a dependência química, né? Muitas vezes os jovens usam esse produto associados, por exemplo, a bebida alcoólica ou algum outro tipo de droga para potencializar os efeitos no organismo. Então isso gera um risco grave de intoxicação, de dependência química e em alguns casos pode inclusive levar à morte. O médico que prescreve esse tipo de medicamento sem necessidade e o farmacêutico que vende sem receita podem sofrer processos éticos movidos pelos conselhos. Além disso, eles vão ter problemas com a vigilância sanitária que faz o controle da comercialização dos produtos. Em alguns casos mais graves, a venda ilegal dos remédios pode ser configurada também como tráfico de drogas. A assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia diz que a fiscalização é constante. Pode ser feita uma denúncia para a vigilância sanitária e a vigilância sanitária vai tomar as medidas cabíveis ou para interditar ou para autuar esse estabelecimento. Pode ser até mesmo fechado. Pode ser até mesmo fechado. Ela deixa um alerta aos pais. É preciso acompanhar de perto qualquer medicação usada pelos filhos e também ficar de olho no comportamento deles. O comportamento do jovem que faz uso de medicamentos de forma abusiva é o mesmo, ele sofre no organismo os mesmos efeitos de que as drogas ilícitas. Dependência química, agitação, prostração, dependendo do uso da droga que ele estiver fazendo. Integrantes do movimento do Sem Terra agrediram a equipe da TV Alterosa. Foi durante a invasão à sede do INCRA, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. A gente vê que eles estão aí com bandeiras, faixas, estão pedindo por direitos que, segundo o movimento, foram retirados no atual governo. Quem está falando com a imprensa aí? Quem está falando? Não põe a mão, não. Quem está falando com a imprensa? Quem está falando com a imprensa aí? Tá. Quem está falando com a imprensa? Vamos esperar lá fora. Para de filmar, por favor. Para de filmar. Que Deus não põe a mão. O prédio continua ocupado. Um pedido de reintegração de posse foi protocolado na Justiça Federal. O Tribunal de Justiça de Minas deu ordem de prisão ao advogado Wesley César Vasconcelos, que defendeu Luiz Henrique Romão, o Macarrão, no caso envolvendo o desaparecimento de Elisa Samúdio. O advogado estava em liberdade vigiada com tornozeleira. Ele havia sido detido em setembro de 2014 com outros 3 homens na MG 50, em Capitólio, com cerca de 200 quilos de maconha. A droga estava sendo levada para Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Do pronto atendimento a uma delegacia. Foi assim que terminou uma consulta médica em Juiz de Fora. A mãe de um bebê se desentendeu com a pediatra que fazia o atendimento da criança.
A polícia militar foi chamada pela médica que atendia aqui no pronto atendimento infantil. Segundo o boletim de ocorrência registrado, a profissional de 48 anos entrou em luta corporal com uma adolescente de 16 anos. A jovem havia trazido a filha de 4 meses para uma consulta. Ela teria reclamado do atendimento médico e as duas se desentenderam. Segundo a polícia, a médica se recusou a ir até a delegacia prestar esclarecimentos. O militar alega que ela tentou sair do local, da sala onde se encontrava, no momento em que ele teve que segurá-la pela mão. Ali, no caso, havia, tanto ambas as partes, afirmavam que haviam sido agredidas. A menor ainda afirmava que havia sido lesionada no braço e nos seios por conta da agressão da médica. Então não havia outra opção a não ser pegar as testemunhas e vítimas e autores e levar para a delegacia para apresentação ao delegado. O fato dela ser a única médica de plantão muda em alguma coisa? Pelo Código de Processo Penal, não. Infelizmente, ela tem que ser conduzida também para ser apresentada ao delegado. O Sindicato dos Médicos afirma que vai pedir apuração do tratamento recebido pela médica pediatra durante o atendimento da ocorrência. Doutora usando seus direitos, inclusive cumprindo o Código de Ética do CRM, porque não poderia, uma vez que ela era a única pediatra de plantão na instituição. Apesar disso, acabou sendo truculentamente levada a prestar depoimento na delegacia. Então nós, o sindicato, estamos estudando as medidas jurídicas, vamos fazer ofícios ao comandante da Polícia Militar, ao secretário de Segurança Pública de Juiz de Fora, além de outras medidas que nós ainda estamos estudando. Uma motorista ficou ferida depois de ter o carro atingido por outro no bairro Anchieta, em Belo Horizonte. Segundo a PM, o condutor do Palio seguia pela rua Caratinga, avançou o sinal e bateu no ponto que vinha da rua de Lombraga. O veículo atingido capotou. A mulher teve traumatismo crânioencefálico, leves escoriações e foi levada para um hospital particular. O motorista que provocou o acidente disse à polícia que se distraiu. Um espaço particular que já motivou vários sonhos no esporte e contribuiu para o lazer de uma comunidade inteira está completamente abandonado. Fica no bairro Dom Silvério, em Belo Horizonte. De longe já dá para ver o descaso. O mato alto tomou conta do que era para ser um campo de futebol na rua Carlos Marques Ferreira, em frente à BR-381. Além disso, muita sujeira e entulho que preocupam, principalmente por causa de doenças como a dengue. O local, que hoje abriga animais, também traz insegurança. Além da sujeira, sobre os assaltos que está constantemente. Minha menina trabalha no João 23, ela tem que ficar indo de carro para lá, para cá, porque não pode atravessar aqui sozinha. Se descer aqui é assaltado, na hora. Dalva é agente comunitário do bairro Dom Silvério. Ela fica triste ao ver o campo abandonado, afinal foi aqui que ela começou a treinar para diversas maratonas que participou mundo afora. Foi aqui também que ela manteve um projeto de caminhada junto à administração municipal da época. O que a gente quer hoje? Se o campo tem um dono, que esse dono apareça e que esse dono cuide do campo, que ele dê manutenção para o campo. O que não pode é a comunidade mais aceitar isso. Esse campo ele é a entrada do Dom Silvério, ele é o cartão postal do bairro. Segundo a assessoria de imprensa da PBH, o campo está em um lote particular. Por isso deve ser limpo e cercado pelo proprietário. Mas pelo visto, como a gente pode ver, está desse jeito aqui. E aí surge um outro questionamento. Cadê a fiscalização? Durante a reportagem, uma agente de fiscalização da prefeitura compareceu ao local e tirou fotos. Porém, não quis dar entrevista e pediu que entrássemos em contato com a regional. Enquanto isso, o desejo de ver esta área mudada e atendendo a comunidade continua. Quem sabe essa pessoa tenha condições de doar esse lote, suponhamos. Se tiver, doar esse lote, para esse ser um lote bacana, aí vão construir o quê? Não é só área de lazer, nós estamos querendo assim, galpões, fazer oficina para jovens, tirar esses jovens que estão aí na rua, né? Que não tem um horário para nada, fazer isso diferente, e a gente pode. A prefeitura informou que durante a vistoria feita no terreno foram identificados vários problemas, como a falta de fechamento da área, a ausência de passeio e a necessidade de limpeza. Disse ainda que o proprietário vai ser notificado. Vamos saber como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado? Veja a previsão no mapa.
O ar frio que chega ao sul de Minas derruba as temperaturas na região, atingindo também o Campo das Vertentes, o Triângulo e a Zona da Mata. Na Serra da Mantiqueira deve fazer 6 graus ao amanhecer. Nas outras áreas do estado, as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão dos 8 aos 23 em Maria da Fé. Oscilam de 13 a 25 graus em Alto Rio Doce. Ficam entre 20 e 30 em Leme do Prado. E em Patos de Minas, mínima de 16 e máxima de 29 graus. O cantor Kid Vinil, de 62 anos, deixou o hospital em Conselheiro Lafayette e foi encaminhado hoje em uma aeronave para uma unidade de saúde em São Paulo. Segundo a produção do artista, o transporte aéreo foi conseguido depois de uma campanha feita pela família dele para arrecadar dinheiro. O artista, que fez sucesso principalmente na década de 80, passou mal quando participava de uma festa em um clube da cidade mineira no último sábado. Ele se sentiu mal logo após a apresentação. Ainda de acordo com a produção, os exames constataram que ele teve uma parada cardíaca e que segue em coma induzido. Kid Vinil é natural de Cedral, em São Paulo. A Polícia Civil apresentou hoje os 2 jovens suspeitos de matar um estudante de veterinária vítima de latrocínio. Além deles, um adolescente foi apreendido por envolvimento no crime ocorrido em fevereiro deste ano, no bairro São Gabriel, em BH. Marcos Flávio de Oliveira Souza, de 18 anos, e Robert Martins da Silva, de 20. Eles são suspeitos de participar do latrocínio, roubo seguido de morte de Gabriel Araújo de Oliveira. Segundo a polícia, o estudante de 21 anos foi abordado pela dupla que estava de moto e era escoltada por um terceiro comparsa após sair de uma quadra de futebol no bairro São Gabriel. O crime foi em fevereiro deste ano. Após o futebol, ele estava se dirigindo para a casa de um amigo onde haveria uma partida de truco. Nesse itinerário, ele andou pela rua mexendo no aparelho celular. Ocasião em que os indiciados passaram de moto, os 2 maiores de idade, juntamente com o menor de idade, e abordaram a vítima. Uma testemunha referida disse que a vítima teria resistido ao entregar o aparelho celular. Ocasião que entrou em luta corporal com um dos autores. E o Robert, que estaria pilotando a motocicleta, desceu da motocicleta e efetuou um disparo de arma de fogo no tórax do Gabriel. Não sei de que tá pegando isso aí não, escorjou nesse B.O. aí, tava em casa. Cadê a prova comigo tem envolvimento aí? Tá prendendo pessoas inocentes. De acordo com as investigações, o terceiro envolvido é um adolescente de 17 anos que foi apreendido no dia 8 de março, 2 horas após ter participado do roubo de uma carga de carne suína no anel rodoviário. A polícia encontrou com ele um celular onde havia fotos no momento do roubo. De acordo com informações do delegado, o menor disse que entregou a arma usada no latrocínio de Gabriel a um outro adolescente e que essa arma teria sido usada pelos maiores, que, segundo ele, assassinaram o estudante de medicina veterinária. E o que é interessante nesse caso, que os 2 maiores atribuem o latrocínio ao menor. O menor, por sua vez, atribui o latrocínio aos 2 maiores. Então a gente vê aí que estão jogando um para os outros. A Polícia Civil ainda apurou que os maiores têm histórico antigo de furtos e assaltos e que Robert, condenado a 9 anos de prisão, estava foragido da Justiça desde dezembro de 2016, quando recebeu o benefício da Justiça para passar o Natal em casa. Violência no Vale do Rio Doce. 2 andarilhos foram brutalmente assassinados durante a madrugada em Caratinga. Uma câmera de segurança registrou o suspeito caminhando em direção às vítimas. Os 2 andarilhos de 40 e 45 anos foram assassinados na madrugada de hoje no centro de Caratinga. Uma câmera de segurança flagrou a chegada de um possível suspeito à cena do crime. O vídeo mostra o homem se aproximando do local onde estão as vítimas e saindo. Em seguida, ele retorna com a possível arma do crime. Fabiano da Bahia e Frederic Roman Nikitin foram encontrados por policiais militares na calçada de uma loja da rua João Caetano do Nascimento. Os 2 estavam desacordados. Eles foram socorridos pelos bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. No local, a perícia encontrou uma chave de roda de caminhão suja de sangue, que pode ter sido usada no crime.
Um homem teve a moto roubada por um ladrão em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Aqui, a câmera de segurança também registrou a ação do bandido. No alto do vídeo, um homem está sentado em um canteiro quando é abordado por um jovem usando o capacete. A vítima é obrigada a entregar a chave de uma moto. Note que ao fundo, um outro rapaz em uma motocicleta dá cobertura. O assaltante então vai em direção à moto da vítima e foge tranquilamente pela rua Coronel Martins Ferreira do Amaral, no centro de Nova Serrana. Até agora, ninguém foi preso. Cerca de R$30 mil. Esse foi o prejuízo do dono de uma oficina automotiva em Belo Horizonte, depois que o local foi furtado. Detalhe, a loja foi invadida por pelo menos 2 vezes em pouco tempo. Os criminosos podem ser os mesmos de todas as ações. A câmera do escritório flagrou um dos 3 criminosos entrando. O homem percebe o equipamento, tenta desligar, puxando um fio e acaba virando a câmera para o alto. O assalto durante a madrugada foi a essa oficina automotiva no bairro Bonfim. Segundo o dono, o youtuber e empresário Alexandre, os bandidos levaram cerca de R$30 mil em ferramentas especializadas, monitores de TV e de computador, miniaturas de veículos e uma câmera como esta, usada para gravar os vídeos do canal. Mexer num carro desse que eu vou mostrar aqui agora para vocês, desse ano e nessa conservação, é melhor do que muito carro mais novo que está caindo aos pedaços aí. Conservação, meu amigo, é o dono, né? Olha só essa joia. O furto só foi percebido na manhã de segunda-feira. E aí o pessoal abriu, eu estava em casa ainda. Chegaram, entraram, na hora que viram a luz acesa lá no fundo, subiram as escadas, entrou, estava com a porta do fundo arrombada e todos os objetos espalhados, armários abertos. O empresário acredita que sejam os mesmos homens que entraram aqui na loja por pelo menos 2 vezes durante o feriado e o fim de semana. Eles pularam o muro de uma casa vizinha nos fundos do imóvel, arrombaram essa porta de ferro e, à medida que iam entrando nos cômodos, iam virando as câmeras do circuito interno para o teto. O sistema de alarme não funcionou. O início da semana foi para reinstalar o circuito de segurança e reforçar a porta. Alexandre divulgou as imagens na internet e comerciantes vizinhos reconheceram o homem pela tatuagem de crucifixo em uma das mãos. Ele foi informado que o suspeito usa tornozeleira eletrônica e já cometeu outros crimes parecidos na região. Por mais que faça, você ainda fez pouco. Então agora a gente está fazendo um reforço na parte de segurança, assim, imaginando o pior. A gente sempre imagina, vamos fazer uma segurança, vamos colocar ali uma câmera e um alarme que vai resolver. Mas não, tem que colocar porta blindada, tem que colocar suporte de fixação, de porta, de reforço. O mais interessante disso tudo é ver que a justiça não consegue fazer nada, mesmo com a imagem, mesmo com a cara dele estampada. Nós procuramos o 34º Batalhão da PM, mas até o momento não tivemos retorno. Daqui a pouco a gente vai falar sobre hemofilia, que afeta a coagulação do sangue. Nós estamos na semana em que o distúrbio genético é lembrado em todo o mundo. Tudo sobre os sintomas, o diagnóstico e a importância do tratamento preventivo, já já. Fique com a gente. Estamos na Semana Mundial da Hemofilia. Você sabia que o Brasil é o 3º país com a maior população com transtornos hemorrágicos no planeta? A doença não tem cura, mas se tratada de forma correta, o paciente consegue levar uma vida normal. Os primeiros sintomas apareceram aos 4 meses de vida. Eram hematomas. Logo veio o diagnóstico, hemofilia. Newton passou boa parte da vida tendo complicações com sangramentos constantes e mais demorados. Isso porque o sangue da pessoa que tem a doença não coagula normalmente. As primeiras manifestações da doença acontecem com pequenos traumas. Machuca, aí bate em algum lugar, cai, esfola o joelho, aparece um hematoma ali naquele lugar. Ele faz reposição de um fator que é deficiente no sangue. É uma aplicação feita em casa. O técnico legislativo hoje leva uma vida normal. Mas antes, como o tratamento não era assim tão prático, Newton teve várias inflamações nas articulações e ficou com algumas sequelas que dificultam a movimentação das pernas e dos braços.
Eu peguei um período para tratamento de hemofilia que era muito difícil, né? Ali na metade da década de 80. Então eu tenho algumas sequelas sim, articulares, nos cotovelos e nos joelhos. O Brasil tem a terceira maior população de pessoas com transtornos hemorrágicos do mundo. São aproximadamente 22 mil com distúrbios de coagulação. Somente com hemofilia são cerca de 12 mil pacientes. Esta médica explica todos os detalhes. Ela diz que a hemofilia é uma doença de causa genética passada da mãe, que é portadora, para filhos homens. O sangue não coagula direito, então qualquer machucado, qualquer corte, ele fica sangrando sem parar e às vezes hematomas de alguma batida, algum tombo que a pessoa leva, que normalmente a gente fica só com o roxinho, essas pessoas têm hematomas grandes que podem até levar a algum comprometimento de função de algum membro, de um braço, de uma perna. E os primeiros sinais? Quais são? Os primeiros sintomas, em geral, são na infância. Crianças bem pequenininhas, que às vezes começam a aparecer com hematomas pelo corpo, hematomas grandes. Ou às vezes, quando vai tomar alguma vacina, fica um hematoma muito grande no local da vacina. Hoje, o tratamento é bem simples e oferecido pelo SUS. A gente tem os fatores de coagulação que faltam no sangue daquela pessoa, eles são repostos. Então, esse fator, ele é uma injeção, né? Ele é um pozinho que a gente reconstitui como injeção e o paciente toma aquela injeção e tem a reposição daquele fator. Com isso, a coagulação do sangue dele fica normal. Bem explicado. É bom entender a doença que atinge 12 mil brasileiros e que sempre foi alvo de preconceito. Prova que a informação é a grande arma contra a ignorância. Nós ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez pela companhia. Você fica agora com os destaques nacionais e internacionais no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã. Até lá. Tchau.